Em que área da sua vida Deus te chama para viver com mais ousadia? Hoje eu e a Rafa queremos refletir com você sobre esse tema da ousadia, intrepidez, coragem, como nós vemos claramente na vida dos apóstolos, especialmente no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diante da perseguição, nos momentos de oração e também na prática da generosidade. Nós estamos em uma série sobre Atos dos Apóstolos e começamos vendo Jesus pedindo aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Espírito Santo. Sim, depois nós vimos em Atos 2 aquela comunidade que crescia juntas, receberam o Espírito Santo e estavam ali crescendo em comunidade, em comunhão e a cada dia acrescentando mais pessoas. Sim, e no episódio anterior meditamos sobre Atos 3, quando Pedro e João curam um paralítico que estava ali à Porta Formosa. No momento da oração, Pedro e João estavam chegando e simplesmente têm uma oportunidade de experimentar um extraordinário milagre de Deus. Em seguida, eles pregam a palavra de Deus, anunciam Jesus e em seguida vem, como nós vamos ver hoje, a oposição. Atos 4 nos mostra que o sucesso da igreja não se baseia na tranquilidade, no conforto, mas sim na perseverança fiel em meio à oposição, na prática da oração e também na prática da generosidade. Sim, aqui os apóstolos mostram como eles são corajosos, mesmo sendo homens simples, cheios do Espírito Santo, eles vão ali enfrentar as oposições, eles vão orar juntos e eles vão ali com a generosidade mostrar que eles estão cheios de Deus e eles estão avançando nos propósitos, no chamado de Deus na vida deles. Exatamente. Nós vamos fazer a leitura de Atos capítulo 4. Se você participa de um dos nossos grupos do Movimento Família e Fé, esse é o momento para você pausar esse vídeo e fazer a leitura pessoalmente com o seu grupo aí na sua casa. Se você ainda não participa de um dos nossos grupos, eu e a Rafa te convidamos a meditar conosco nesse texto que é tão lindo e tem tantos ensinamentos nesse momento da gênese da igreja, com tantos princípios que nós podemos aprender e praticar também no nosso dia a dia. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro de Atos, capítulo 4, e em seguida refletir sobre 3 pontos que eu e a Rafa queremos destacar com vocês hoje. A perseguição religiosa, que surge como uma consequência do avanço do reino de Deus, a constante prática da oração baseada na palavra, eles oraram baseados no livro de Salmos, como nós vamos ver nesse capítulo, e também a constante prática da generosidade, como eles lidavam com os recursos financeiros que eram coletados pela igreja naquele momento. Então vamos Vamos lá. ler então que o Senhor nos traga sabedoria, discernimento. Nós sempre Amém. oramos pedindo a ajuda do Espírito Santo para nos dar entendimento da palavra. Então, Pai, Amém. nós pedimos Em em nome nome de de Jesus, Jesus. fale com cada um de nós, aqueles que estão nas suas casas ou que estão nos seus carros, aonde essa pessoa estiver. Nós pedimos que a tua palavra possa trazer ensinamento, Sim, revelação, sabedoria a em cada um de nós nome de para Jesus. vivermos os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Então, em Atos 4 diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número de homens que creram. Verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra
que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro está mencionando as Escrituras no Salmo 18, quando diz que Jesus é essa pedra angular. E ele segue dizendo no verso 12: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer contra. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: Que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Nós vemos aqui, então, nessa primeira parte do capítulo 4, a oposição que surge surpreendentemente dos líderes religiosos contra os discípulos de Jesus ao proclamarem as boas novas do Evangelho. No verso 23 diz que quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram a voz juntos em oração a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo Davi, o nosso pai. E nesse momento de oração, eles começam a declarar as Escrituras conforme está escrito no Salmo 2. Sim, diz assim: Porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E da multidão que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça que estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas dentre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro
e os colocou aos pés dos apóstolos. Certamente, Lucas, ao escrever esse capítulo, tinha a palavra coragem em mente. Ele menciona e repete várias vezes essa palavra coragem. Em algumas traduções, ousadia ou intrepidez. Essa coragem começa diante da oposição, que surpreendentemente não vem de outra pessoa, mas os líderes religiosos daquele povo. Lembre-se que nesse contexto de Atos 4, o evangelho ainda não havia saído de Jerusalém e alcançado os gentios, os não-judeus. O evangelho estava apenas entre os judeus, e os primeiros que começam a se levantar para se opor à pregação do nome de Jesus e das boas novas do evangelho são quem? Os líderes Religiosos. religiosos. E ali eles começam a questionar a autoridade dos apóstolos que estavam ali, Uhum, os discípulos de Jesus. E nós podemos ver que, com muito respeito, eles falam: vocês, autoridades e os senhores, e nós vemos nesse discurso que Pedro está fazendo, ele com muito respeito, defendendo a causa da fé deles. Ele fala que foi por Jesus que morreu, que eles mesmos tinham crucificado, que ele morreu e ressuscitou. Essa pregação dos apóstolos sempre traz a ressurreição de Jesus, que foi o poder, uhum. que ele não estava mais na cruz, foi o túmulo vazio que trouxe esse poder para eles. Falaram que o Deus deles continua vivo e estava operando neles através do Espírito Santo. Sim, e por que será que aqueles líderes religiosos estavam resistindo a essa palavra, se opondo a esse movimento dos apóstolos ao pregar Jesus? Certamente porque eles estavam vendo em risco o seu próprio status, o seu próprio sistema religioso sendo questionado. Os apóstolos estavam realizando milagres no nome de Jesus, pregando o nome de Jesus e não pregando o sistema religioso. A mensagem dos apóstolos não era o templo, a mensagem dos apóstolos não era o sistema religioso da época, não era a igreja e nem se ressaltava, nem dava moral para os líderes religiosos. Eles tinham compromisso apenas com o nome de Jesus e em viver como uma comunidade cheia do Espírito Santo. Isso não bastava para os líderes religiosos, motivo pelo qual eles se opõem e eles trazem uma perseguição que começa no capítulo 4 e nós vamos ver se desenvolver durante o livro de Atos dos Apóstolos. A ousadia é fidelidade tranquila em ambientes hostis. Como a Rafa disse, eles não foram desrespeitosos, nós não vemos aqui os apóstolos criticando as autoridades. A Bíblia nos ensina a orar por aqueles em posição de autoridade, Sim. não os criticar. Eles os tratam com respeito, mas eles decidem, é mais importante e prioritário obedecer a Deus do que aos homens. Sim, porque as autoridades acharam que eles iriam pedir aos apóstolos para pararem de ensinar sobre Jesus e aquilo dali seria o fim. Mas Uhum. eles falam disso, essa parte é muito linda. Eu acho todo esse capítulo é muito lindo, mostrando essa fidelidade, esse coração dos apóstolos de fazer. Eles falam: nós estamos falando daquilo que nós ouvimos, E daquilo que nós vimos. aprendemos. Então não é fruto simplesmente de um conhecimento acadêmico, mas era fruto de uma vivência, de aprender com Jesus, de um relacionamento pessoal que eles tiveram de Jesus. Então, eles estavam simplesmente multiplicando aquilo que Jesus pediu para eles fazerem. Então, isso é muito lindo e é isso que Jesus também nos chama, através do relacionamento pessoal com Ele, das experiências que nós Uhum. temos com Ele, de multiplicar, de corajosamente também proclamar a transformação que Ele fez nas nossas vidas, aquilo que Ele tem feito e fará por nós e a nossa família. Sim. E Lucas vai seguir os seus escritos dizendo que, diante das ameaças, aqueles discípulos pediram proteção? Não. Eles pediram ousadia, eles pediram mais coragem para continuar anunciando corajosamente a palavra de Deus. Eles não oraram por proteção, eles oraram por ousadia para continuar anunciando a palavra de Deus. Provavelmente em cada um desses episódios, na série de Atos dos Apóstolos, eu e a Rafa vamos abordar o tema oração, porque ela realmente permeava a vida da igreja. E nós não queremos ser, hoje, no século em que vivemos, século XXI, a igreja primitiva, mas nós certamente precisamos aprender princípios como a prática constante e intensa da oração, para que o reino de Deus possa se manifestar e avançar com coragem, com ousadia, independente das resistências. A segunda lição que nós tiramos então desse capítulo é a prática constante e corajosa da oração, e eles oram baseados nas escrituras. Sim, eles oram usando os salmos, que é uma arma de oração. Se você ler os Uhum.
salmos, eles são como se fossem poesias, mas são orações. Ali tem vários tipos de orações, onde você pode ter orações contra o inimigo, orações de gratidão ao Senhor, de louvor a Deus. Então, os salmos também você pode usar as escrituras e deve usar as escrituras para os seus momentos de oração. E os apóstolos, o tempo todo, eles usam as escrituras para defender a fé deles e para justificar aquilo que foi falado, as profecias que foram declaradas e aquilo que já é falado. Então, eles colocam a fé dele em Jesus, que eles viveram ali junto com Jesus, mas também daquilo que a palavra dizia. Então, eles corajosamente oravam. E o Tiago falou que eles não oraram por proteção. Não é ruim orarmos por proteção contra a nossa Uhum. vida, a nossa casa, mas naquele momento eles sabiam que eles precisavam de expandir o evangelho e eles teriam oposição. Jesus falou sobre isso, que era para eles que no mundo eles teriam aflições, oposições, mas que era para eles terem bom ânimo, que Jesus venceu o mundo. E muitas vezes na palavra de Deus nós podemos ver sobre a coragem. Então eles estavam corajosamente não temendo contra suas próprias vidas, mas eles estavam corajosamente avançando e pedindo, Senhor, assim como Jesus tinha prometido que quando eles estivessem diante das autoridades, não era para eles se preocuparem o que falar, que o Espírito Santo os ensinariam. Então ali eles estavam orando para isso, que eles tivessem essa coragem e essa ousadia para continuar, né, Sim, mano? a oração prepara e sustenta o nosso coração para vivermos a nossa vida com Deus, para podermos obedecer o grande mandamento de Jesus de fazermos discípulos de todas as nações, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E nós vemos em seguida também que, enfrentando oposição e na prática constante da oração, eles começam a viver uma generosidade nunca vista antes. Os apóstolos recebiam os recursos financeiros que eram trazidos e colocados aos pés deles e eles administravam para servir a cada um de acordo com a sua necessidade, não é? Sim. E hoje em dia é muito pregado, todos nós queremos viver na abundância, naquilo que Deus tem para nós, mas nós temos que ter a nossa mente também, que nós precisamos acumular os tesouros celestiais. Então aqui eles não estavam preocupados com os tesouros deste mundo, eles estavam compartilhando e tendo a certeza que eles estavam sendo generosos, usando com compaixão e tendo a certeza que ninguém tinha falta de nada. E ali eles não estavam apegados a ter mais para eles, mas ter mais para todos, Uhum. todos ali naquela unidade, né. Sim, a generosidade revela da parte dos apóstolos essa coragem para também confiar em Deus. É uma prova de ousadia da fé quando nós temos oportunidade de abençoar uns aos outros. Agora, observe que a igreja, naquele contexto, não coletava dinheiro para sustentar um império ou uma organização religiosa ou o luxo dos seus líderes. Esse recurso, a Bíblia é muito clara ao dizer que era utilizado também não para pagar aluguel, para pagar conta de luz, para pagar prédios. Esse recurso era utilizado para abençoar cada pessoa de acordo com a sua necessidade. Nós temos uma oportunidade de. Um dos ministérios que nós lideramos aqui em Austin, onde eu e a Rafa vivemos, é um fundo para administrar. Para abençoar pessoas em momentos de necessidade, ajudando pessoas que tiveram uma dificuldade para pagar o seu aluguel, ou uma viúva, como já ajudamos, que teve dificuldade para pagar a manutenção do seu carro, ou alguém que teve um problema com a alimentação de água para sua casa e precisou de uma manutenção urgente e aquela senhora também idosa não podia pagar e nós podemos ajudar. É muito lindo ver que quando nós nos colocamos como esse canal de Deus para trazer a provisão onde há necessidade, mesmo sem pedir, Deus provê mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos. Então é um desejo do meu coração, do nosso coração, ver a igreja administrando os recursos financeiros para suprir as necessidades de cada um de acordo com as suas necessidades, ao invés de utilizar esses recursos financeiros para pagar prédios e para gastar com outras coisas que nós não vemos na Bíblia os apóstolos utilizando recursos financeiros. Sim, e isso dentro dos lares com o discipulado, com o aprendizado, nós vamos Uhum. aprender também a lidar bem com as nossas finanças e Exato. sabendo que existem momentos que saem do controle, e esse é o tempo de nós
a ajudarmos, estarmos aqui uns ajudando aos outros, assim como nós podemos ver aqui na igreja primitiva. Sim, Atos 4 nos mostra então que nós podemos e devemos, como discípulos de Jesus, vivermos com ousadia em 4 áreas: com fidelidade diante da perseguição, com oração perseverante diante das adversidades e com generosidade diante das necessidades. Então, nós temos uma pergunta para concluir esse verso com a sua reflexão, e eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Então a pergunta é: em qual dessas áreas Deus te chama para viver com mais ousadia hoje? Você precisa ter mais ousadia na fidelidade diante da pressão, no momento difícil de talvez você estar deixando seus valores de lado, ou você vai corajosamente anunciar a sua fé, o seu Uhum. valor está firmado em Jesus. Você, na oração, você vai recorrer à oração e pedir ao Senhor sabedoria, força, ou na generosidade, será que você precisa estar repartindo mais daquilo que Deus tem te dado com outras pessoas que estão em necessidade. Então, nós deixamos hoje para Uhum. reflexão. Você pode conversar se você está no seu grupo, família e fé, aonde você estiver, se você estiver com mais pessoas reunidas, que você possa conversar sobre isso. O que hoje Deus tem te chamado para agir com mais ousadia. Sim, e para você que está ouvindo o podcast Família e Fé, muito obrigado por ficar conosco até aqui o final e deixe seu comentário. Em qual dessas áreas você percebe Deus te chamando para viver com mais ousadia? Queremos orar por você agora. Muito obrigado, meu Pai, por podermos refletir na tua palavra, que nos ensina que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que Sim, está Pai. conosco até agora, meditando na tua palavra. Pedimos, conforme a promessa do Senhor, que essa pessoa possa ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Tudo que ela faz prospera. Abençoamos seu casamento, seus Sim, filhos, Pai. os planos e propósitos que o Senhor tem para essa pessoa, para esse grupo também que está orando conosco agora. Declaramos a bênção do Senhor com ousadia, com intrepidez no poder do Espírito Santo, para anunciarmos Jesus e vivermos uma vida que te glorifique. Assim nós oramos e recebemos a tua palavra com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus te abençoe muito e nos vemos no próximo episódio, Atos capítulo 5.